Oi pessoal, hoje nós vamos falar de produtos notáveis. E como o próprio nome já vem se autoexplicando, produtos notáveis são multiplicações que são notáveis na matemática, que são multiplicações que a gente tem que bater o olho e saber resolver. Por isso o nome produtos notáveis. E na videoaula hoje nós vamos ver 5 produtos notáveis. O primeiro que nós vamos ver é o quadrado da soma, que nada mais é o quadrado da soma entre dois termos, que é potência, que vocês viram na última semana, né? E quadrado é multiplicar um número por ele mesmo duas vezes. Então, para nós resolvermos um quadrado da soma, vamos dizer aqui igual no nosso exemplo, a mais b, nós poderíamos resolver colocando a mais b vezes a mais b, porque o quadrado é levar o número a 2, multiplicar por ele mesmo duas vezes. E como que nós podemos resolver essa multiplicação? Nós podemos resolver ela por propriedade distributiva. A vezes A, né? O primeiro termo aqui vezes o primeiro termo do outro lado. Nós temos A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, BA. E B vezes B, B ao quadrado. Vocês concordam comigo que AB e BA é a mesma coisa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, nós temos A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, que seria o resultado do quadrado dessa soma aqui. Então, para a gente resolver um quadrado da soma, nós temos a seguinte regra. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aqui está demonstrado exatamente isso que nós temos na regra, olha. Quadrado do primeiro o quê? Do primeiro termo do nosso parênteses aqui, que é A. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, nós temos aqui 2 vezes A vezes B, duas vezes, né? Mais o quadrado do segundo, o segundo termo, que é B, então B ao quadrado. Então, é sempre assim que nós resolvemos o quadrado da soma. Aqui está o resultado. Vamos ver aqui agora, então, o exemplo. Aqui nós temos o quadrado dessa soma, x mais 4. Resolvendo pela nossa regra, nós temos, então, o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Então, temos aqui 2 vezes x, que é o primeiro termo, né? Tá aqui. Vezes 4, que é o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo, 4 ao quadrado. Resolvendo, então, nós vamos ter x ao quadrado mais 8x, porque 2 vezes x vezes 4, 2 vezes 4 dá 8, então 8x, mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Nosso segundo produto notável aqui, então, é o quadrado da diferença. Nós vimos o quadrado da soma, então agora da diferença. Temos A menos B, o quadrado de A menos B. E para a gente resolver, como vocês já viram, quadrado é multiplicar o número por ele mesmo duas vezes. Então, nós podemos fazer A menos B vezes A menos B, que é o quadrado da diferença. Então, aqui nós podemos aplicar também a propriedade distributiva, olha ela aqui. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, porque agora é quadrado da diferença, nós vamos ter menos AB. Menos B vezes A, menos BA. E menos B vezes menos B, menos com menos, na multiplicação dá mais. Então, mais B ao quadrado. Então, vocês concordam comigo que AB é a mesma coisa que BA, então nós podemos juntar eles. Então, vai ficar A ao quadrado menos, porque, menos com menos, né? Menos 2, porque são os dois que a gente vai juntar, menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Então, a regra para a gente resolver o quadrado da diferença é esta aqui, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É bem parecido com o quadrado da soma, mas a diferença entre eles
é que no quadrado da soma, a gente vai ter mais 2 vezes. E no quadrado da diferença, olha, é menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, esse aqui é o resultado. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Vamos ver aqui um exemplo, então. Ó. Aqui nós temos o quadrado da diferença. A diferença é y menos 2. Então, seguindo a regra, o quadrado do primeiro, então, y elevado a 2, menos, porque agora é o quadrado da diferença, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo, então, nós vamos ter y ao quadrado. Agora, a gente resolve aqui a multiplicação. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, menos 4y mais 2 elevado a 2, 4. Então, esse é o resultado. Y ao quadrado menos 4y mais 4. Agora, nós vamos ver cubo da soma. Cubo é quando ele está elevado a 3. Nós vimos o quadrado e agora nós vamos ver o cubo. O cubo é multiplicar o número por ele 3 vezes. Só que, quando nós vamos ver em produtos notáveis, o cubo da soma é este aqui o resultado que teremos, olha. Temos que colocar o cubo do primeiro termo, que é A, mais, ao invés de multiplicar por 2, agora nós vamos multiplicar por 3. 3 vezes o quadrado do primeiro termo que é A, vezes o segundo termo, mais 3 vezes A, que é o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo. Então, aqui, ó, nós temos que lembrar disso aqui, que primeiro nós vamos ter o quadrado do primeiro termo e depois nós vamos ter o quadrado do segundo termo, multiplicando tudo por 3, mais o cubo de B. Isso aqui nós vamos acabar gravando com a prática, então é muito importante praticar isso. Então, vamos começar a praticar vendo um exemplo. Aqui nós temos o cubo da soma, a soma entre x mais 2. Resolvendo igual a nossa regra, então, nós vamos ter o cubo do primeiro termo, então x elevado a 3, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, o primeiro termo é x. Olhando aqui na nossa regrinha, ó, 3 vezes o quadrado do primeiro termo, então x ao quadrado, vezes o segundo termo, 2. Depois, mais 3 vezes o primeiro termo, né, vezes, então, x, vezes o quadrado do segundo termo. A gente tem que se atentar a isso aqui, ó. Aqui agora é o quadrado do segundo termo, então 2 ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, então 2 elevado a 3. Resolvendo tudo, então, nós vamos ter x elevado a 3. Resolvendo essa multiplicação aqui, nós vamos ter 6x ao quadrado. Depois, resolvendo essa multiplicação aqui, nós vamos ter 3 vezes 2 elevado a 2 vai dar 4, certo? Então, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, 12x. Mais 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, que vai dar 8. Então, o resultado vai ser x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Esse é o resultado, então, do cubo da soma que nós temos aqui no nosso exemplo. Agora, vamos ver o cubo da diferença. Olha, agora é menos, é uma subtração. O cubo de uma subtração. A gente vai resolver basicamente igual o cubo da soma, mas a diferença que nós vamos ter aqui é que a gente deve se atentar aos sinais, olha. Nós teremos uma alternância, vamos ter mais, menos, mais e menos. Essa é a única diferença da regrinha do cubo da diferença para o cubo da soma. Nós temos que nos atentar aos sinais, ó. Mais, menos, mais e menos. Vamos resolver aqui um exemplo, então. Aqui nós temos o cubo da diferença, y menos 3. Seguindo a regra, então, nós vamos ter o cubo do primeiro termo, então y elevado a 3, agora será menos, de acordo com a regrinha do cubo da diferença, nós temos que atentar ao sinal, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo. Depois, mais, se atentando ao sinal aqui, agora é mais, ó,
mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo. Então, é 3 vezes y, que é o primeiro termo, vezes 3 elevado ao quadrado, que é o segundo termo aqui, ó. Menos o cubo do segundo termo, então, menos 3 elevado a 3. Resolvendo, então, nós vamos ter y elevado a 3. Resolvendo aqui essa multiplicação, ó, menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Então, menos 9y ao quadrado. Resolvendo essa outra multiplicação aqui, então, ó, 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Então, mais 27y menos o cubo de 3 é 27. Então, menos 27. Então, esse aqui é o resultado. A gente tem que se atentar nessa regrinha, a questão do sinal, ó. Aqui é positivo, negativo, positivo e negativo. É assim que resolve o cubo da diferença. Agora, o último produto notável que nós vamos ver hoje, pessoal. Produto da soma pela diferença. Produto, como a gente disse lá no início, é a multiplicação. Então, é a multiplicação entre a soma, olha aqui, ó, A mais B, vezes a diferença, A menos B. E o resultado deste produto vai ser a diferença entre quadrados, olha aqui, A ao quadrado menos B ao quadrado. A diferença de quadrados é diferente, pessoal, do que a gente falar o quadrado da diferença. O quadrado da diferença, como a gente viu lá no começo, é uma subtração que será elevada ao quadrado, né? O quadrado de uma subtração. E aqui nós temos dois números elevados ao quadrado, ó. Dois números ao quadrado. É a diferença entre o quadrado de dois números. E o produto da soma a gente pode resolver também por distributiva. E se a gente resolver por distributiva, nós vamos perceber que realmente vai dar a diferença entre quadrados. Vamos ver então, ó. A vezes A, vamos ter A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Agora o segundo termo. B vezes A mais AB. Aqui eu já coloquei na mesma ordem desse aqui. Vocês concordam, né, que BA é a mesma coisa que AB. I mais B vezes menos B, teremos menos B ao quadrado. Então, esse aqui, vocês concordam que a gente pode cortar, né? Menos AB vai cortar com mais AB. E nós vamos ter, então, A ao quadrado menos B ao quadrado, que é exatamente a diferença entre quadrados que nós vimos aqui, ó. Então, o produto da soma pela diferença é igual à diferença entre quadrados do primeiro termo e do segundo termo. Vamos resolver um exemplo aqui, então, para ver, ó. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença de x mais 2 vezes x menos 2. Resolvendo, então, pela essa nossa regrinha, né? Isso aqui vai dar a diferença entre quadrados. Então, seria x ao quadrado, primeiro termo, menos 4. Menos 4, pessoal, porque 2 elevado ao quadrado vai dar 4, certo? A gente pode resolver também pela distributiva. E se nós resolvermos isso aqui pela distributiva, nós vamos perceber que vai dar exatamente esse resultado aqui, que nós resolvemos de forma bem mais rápida. Vamos resolver aqui, então, por distributiva, para a gente ver que vai dar a diferença entre quadrados direitinho, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2 vai dar menos 2x. 2 vezes x vai dar mais 2x. E 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos x com mais x a gente corta. E nós vamos ter, então, o que sobrou, x ao quadrado menos 4, que é igual ao resultado aqui em cima. Certo? Uma setinha bem feia, né? Então, esses são os produtos notáveis que a gente vai ver aqui na videoaula de hoje. É isso então, pessoal.